Olá, tudo bem, povo de Deus, mais que vencedores, eleitos do Senhor, povo abençoado do Senhor Jesus. Eu quero já agradecer pela sua participação, por esse momento que você se predispõe a ouvir esta mensagem. Eu quero conversar com você um pouco aqui hoje sobre quem é Jesus. Nós já temos falado que Ele é o Salvador. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Jesus Deus que veio nos salvar nessa terra mais de 2000 anos atrás. O Jesus que Ele também é Criador, Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus Espírito, é o Deus maravilhoso, gracioso, grandioso. Eu quero discutir com você esse assunto um pouquinho aqui na Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esta mensagem com outras pessoas, venha se interagir conosco, participar conosco. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Aqui em João capítulo 1, versículo 1 em diante, no livro de João, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha como é que é interessante, No princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus. E aí ele diz, ele estava no princípio com Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui, esse Deus é o Deus Criador, é o verbo Criador. Esse que no princípio era o verbo, era a palavra. Esse que disse, haja luz e houve luz. Esse que colocou separação entre o firmamento, entre as águas e a porção seca. O verbo, o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus foi o único que pisou sobre essa terra que disse, eu sou a luz do mundo. E aqui João disse que ele, esse verbo, esse que criou todas as coisas, ele se manifestou através da vida e era a luz aos homens. E aí disse que ele resplandeceu nas trevas e as trevas não o compreenderam. Aí ele conta a história, ele diz, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então está contando do que aconteceu, do que sucedeu, momentos antes de Jesus aparecer no cenário como o Salvador das nossas vidas. Disse que João Batista foi o precursor do Jesus carne, do Jesus cordeiro para as nossas vidas. E aí diz no versículo 8, ele fala assim, no versículo 7, este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, não era João, mas veio para testificasse da luz, para que testificasse da luz. Não era João a luz, ele veio para falar da luz, para apontar a luz. A luz é Jesus, é Jesus. E aí diz, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira é Jesus. Por isso que todas as pessoas que estão em Jesus, elas estão iluminadas, elas estão libertas, elas estão livres, elas são felizes, porque as prisões foram colocadas abaixo, porque ela tem luz na sua vida. E aí diz assim no versículo 9, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Olha, diz que este da qual ele é a luz, este da qual João anunciou, este da qual João apontou como a luz do mundo, a luz que ilumina todo homem, chama-se Jesus, Emanuel, Deus conosco. Diz que esse, aqui João fala com todas as letras, capítulo 1 e no versículo 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ou seja, este que nasceu de Maria, que foi apontado por João Batista como a luz a todos os homens,
ele, por nome de Jesus, ele é o Criador também. Então quem é Jesus? Quem é este que passou aqui na terra há mais de 2000 anos? O próprio Deus, o próprio Criador dos céus e da terra, o próprio que trouxe à existência pelo poder da sua palavra a natureza e todos os astros celestes, este que trouxe à existência as galáxias, o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. E aí ele diz assim, no versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus, os da linhagem de Abraão, né? Os judeus, o povo de Israel, eles não o receberam, né? Aí no versículo 12 diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ou seja, a todos, a partir de então que os recebe, que crê nele, passa a ser manifestadamente nessa terra filho de Deus. Então Jesus é o próprio Deus. É isso que eu quero que você leve para o teu coração. No versículo 13 fala assim, os quais, esses filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É óbvio que os filhos de Deus não são na carne, é no Espírito. A Bíblia diz que nós fomos conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que nós fomos eleitos, predestinados, escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Ou seja, o nosso nascimento é pela vontade de Deus e não da carne. E aí diz no versículo 14, para fecharmos a nossa reflexão, ele diz, e o verbo se fez carne. Quem era o verbo? Era a palavra, que é o próprio Deus. Então o próprio Deus, está lá no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então agora ele vem no versículo 14 e diz, e o verbo, que era Deus, se fez o quê? Carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a grande realidade. A realidade de que Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é o próprio Deus que se encarnou nessa terra e veio resgatar, salvar, purificar, redimir os seus filhos dos seus pecados. Por isso, você que me ouve, eu quero chamar você para um grande desafio, para que você, a partir de hoje, deixe todas as suas crenças de lado e comece a olhar para Jesus como a única luz verdadeira da tua vida. Receba Cristo no teu coração como o único Senhor da sua vida. Receba Ele e confesse que Ele é o Deus da sua vida, o Criador, o Salvador, o poderoso da sua vida. Tome posse no nome do Senhor Jesus. Meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Graça e paz para o teu coração, meu querido.